Bem, meus amigos, venho aqui retratar um assunto muito importante e preocupante sobre todos os aspectos. Recentemente, o governo do estado baixou um decreto com algumas medidas mais restritivas, que, a meu ver, ainda são medidas brandas diante da avalanche de casos provocada justamente pela variante Ômicron. E esse pico de onda ainda não chegou na Paraíba. As próprias autoridades da Secretaria de Estado da Saúde dizem que o pico deve ainda ser na segunda quinzena de fevereiro e o pico de mortes em março. E eu já vinha questionando se justamente as medidas adotadas seriam necessárias ou suficientes para que barrasse, freasse essa onda, coisa que a gente está vendo que não. Porque eu continuo achando medidas brandas demais. Mas o governo, achando talvez que o número de internações de mortes ainda é compatível, ainda é suportável, não tenha tomado medidas necessárias. E aí me vem uma outra preocupação. A gente sabe que a vacinação das crianças ainda está engatinhando, tá? Em 20%, ou pouco mais de 20%, ou seja, é muito pouco. E agora vem o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, que é vinculado à Secretaria de Estado da Educação, depois de uma reunião, estabelecer critérios complementares às medidas temporárias emergenciais de prevenção ao contágio, sobretudo da variante Ômicron, nas escolas do estado. E aí essa resolução incentiva a volta das aulas presenciais. Aí eu pergunto, as escolas do estado, dos municípios, estão preparadas para isso? Não. A resposta é não. Porque a gente viu, quando voltou ano passado de forma híbrida, que elas não estavam preparadas. E eu temo que, com a volta às aulas, que está previsto para segunda-feira, dia 14, ainda de forma híbrida, mas com atividades presenciais, essa variante ela se propague muito mais e o número de casos aumente muito mais rápido, porque são crianças e adolescentes que irão para a escola, que não estão vacinados ou estão com ciclo vacinal incompleto, que podem contrair a doença, passar para outras pessoas e piorar ainda mais a situação. Portanto, eu não consigo entender medidas que estão sendo adotadas pelo Estado e qual é a lógica do Estado para tudo isso. Gente, não precisa ser muito inteligente nem especialista no assunto para raciocinar. Quanto mais pessoas você bota em circulação ou aglomerando, mais chance você vai ter da variante, né, dos casos aumentarem. Isso é óbvio. E se essa variante ela é altamente contagiosa, muito mais que as outras, como é que eu vou permitir e incentivar que as pessoas se aglomerem? Mesmo que eu adote algumas medidas, como o uso de máscara, higienização e tudo mais, dentro da sala de aula. Mas ali eu estou num ambiente fechado. A gente vê as escolas particulares com medidas mais rígidas e realmente que tem uma atenção maior, mas eu duvido muito que as escolas estaduais e municipais estejam preparadas, coisa que eu digo que não, para receber todo esse contingente de alunado, com a gente tendo uma extrapolação no número de casos por conta da Ômicron. Portanto, eu não consigo entender e eu não aprovo essa medida. Quanto mais pessoas aglomeradas, mais a gente vai ter casos. Isso é óbvio. E aí eu pergunto, como é que a gente vai chegar ao final de fevereiro ou vai iniciar março? Ou as autoridades já estão fazendo essas previsões, já com base justamente nessa perspectiva de volta às aulas e que se aumente tudo, né? Casos, internações e mortes. Ou seja, estão sendo coniventes, omissas, enquanto Pernambuco proibiu o show, aqui ainda permite show para 5.000 pessoas. Lá só pode 300 ou 500 pessoas. É bem diferente.
Então são coisas assim que a Paraíba está deixando a desejar. E eu quero aqui cobrar das autoridades. Tenham mais responsabilidade, mais critérios nessas medidas que estão sendo adotadas, porque dessa forma a gente não vai vencer nunca essa pandemia. Portanto, eu até aqui ressalto aos pais, pensem duas vezes em mandar seus filhos para as escolas. Porque vocês podem pagar o pato. Porque elas podem até, né, ter a Covid de forma assintomática para passar para você, que pode ser uma forma muito mais grave e comprometer muito mais rapidamente a sua saúde, ou seja, o pai morre e o filho fica vivo. Geralmente é assim. Portanto, eu reprovo totalmente essa orientação do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, que se incentive a volta das aulas presenciais. A gente sabe que houve um déficit de aprendizagem, a gente sabe que houve um déficit educacional, muitas crianças até perderam um ano, mas perderam um ano por conta da irresponsabilidade das secretarias de educação que não se prepararam para fazer aulas remotas, os estudantes não tiveram acesso necessário e a culpa é dos governos, que não se prepararam para levar a educação a essas crianças em casa. Muitas nem internet têm. E eu compreendo que os pais estão preocupados com isso, com a educação dos seus filhos. Concordo plenamente. Mas aí a responsabilidade total dos governos que não se preparou para isso. Aí a gente vai piorar ainda mais uma situação que pode no futuro até comprometer de vez a volta às aulas. Não seria melhor tomar medidas enérgicas agora para a gente ter uma volta mais tranquila, com paz e uma volta definitiva? Claro que sim. Portanto, eu não entendo e reprovo, sinceramente, neste momento, esse incentivo às aulas presenciais. Eu acho que é um tiro no pé. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!